Quando você pensa em uma profissional nutricionista, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Uma mulher magra, muitas vezes loira, segurando uma maçã e uma fita métrica na mão com uma balança. E branca. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. O tema do episódio de hoje é esse tal estereótipo da nutrição e que atravessa até o tom da sua pele. Desde o começo do podcast, esse já era um tema que estava na minha listinha. Mas eu sabia que eu precisava de alguém para estar comigo falando sobre isso, porque não é uma dor que eu nunca senti na minha vida, por ter o privilégio de ser branca. Porque sim, na sociedade racista que a gente vive, ser branca, infelizmente, é um privilégio. E aí, eu conheci uma nutricionista que chama Lívia, faz um tempinho, eu acho que faz um ano, assim, não é, Li? Mais ou menos isso. E desde o começo, as nossas trocas foram muito além do que era para ter sido. Aí eu conheci ali na Natural Tech, que é uma feira de suplemento. Ali ela é nutricionista, ela trabalha na parte de marketing de uma marca de suplemento. E as nossas conversas sempre foram muito além. E aí na nossa última conversa a gente estava falando sobre esse tal estereótipo da nutricionista. E aí eu falei, vamos conversar disso no podcast? Li, muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz com a sua presença. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade também de estar aqui. Eu acompanhei os outros episódios e todos são temas muito, muito relevantes. Conversar sobre isso, como eu já tinha comentado com você, né, é um tópico um pouco sensível. Acho que ele entra muito num lugar de incômodo, né? Porque acaba sendo algo velado aqui na nossa sociedade, e quando a gente olha para nossa área, mais ainda, né? Porque quantas nutricionistas, né, negras você conhece? Não só na área que você atua, mas também em outras áreas. E até as minhas outras amigas, se forem parar para pensar, eu, assim, conheço muito poucas, né? Então, acaba atravessando, né? O tema da nutrição também. Li, de verdade, eu acho que você é uma das poucas nutricionistas negras que eu conheço. E o quão chocante é isso, né, se a gente para pensar. E acho que é importante até falar sobre, sim, é um tema muito difícil e por isso que eu queria te agradecer muito por estar aqui, porque eu acho que um dos objetivos principais do podcast é realmente estar falando sobre esses tabus, sobre esses temas que ninguém fala. Que todo mundo, às vezes, até sabe que tá ali, mas as pessoas não falam sobre isso, não é uma coisa tão escancarada. E a gente vai estar aqui cutucando essas feridas, eu sei que são temas difíceis, mas obrigada por estar representando, eu acho que as mulheres negras nesse lugar da nossa profissão nutricionista. Sim, é uma honra ocupar esse lugar. Até diria que um pouco de responsabilidade. Sim. Talvez demais. Claro que mas eu fico feliz por ter tido esse espaço para falar, né? Algo que a gente tinha conversado sobre também, que nos trouxe até esse assunto e até essa gravação, foi sobre o lugar de fala, né? E como a gente, enfim, leu, como a gente conversou, eu acho que todo mundo tem lugar de fala, mas não é todo mundo que tem espaço para falar. Então, se você está ocupando ali um lugar em que você pode não representar uma pessoa, mas falar sobre o que você enxerga da dor do outro, né? Tipo, você falou no começo, né? Eu nunca senti, eu nunca passei por isso. Mas talvez você já tenha visto alguém passando por isso, né? E talvez é isso. Você pode falar sobre a situação, sobre o que você enxerga, né, dessa situação. Não necessariamente sobre a dor em si, né? Porque é aquela história, né? Que só
quem sente na pele, de fato, acaba sabendo como é, né? E cada pessoa, enfim, acaba sentindo de uma forma diferente, porque eu acho que o acesso, né, que a gente tem hoje em dia, né, a população preta, de maneira geral, ele é muito limitado. E são pouquíssimas pessoas que conseguem, de fato, terminar ali o ensino fundamental, conseguir cursar nível superior. Então, a dor que eu sinto é diferente da dor de uma pessoa que às vezes não conseguiu terminar nem o colegial, porque teve que ajudar financeiramente em casa, sabe? Ou às vezes é isso, teve que ajudar os pais a criar os irmãos. Então, eu falo de um outro lugar, né? Vou contar um pouco mais aqui sobre a minha experiência e como isso atravessa também a minha profissão. E Li, eu acho que esse que é o ponto, né? Porque o que a gente estava falando de uma questão estrutural da nossa sociedade. Essa hierarquização de tons de pele, né? Essa questão que vem, se a gente for estudar, que sim, dei uma estudada para esse episódio, porque é um episódio que sai um pouco da nossa zona de conforto, mas que se a gente for estudar, vem lá da escravidão, vem coisas muito antigas mesmo. E eu acho que o ponto é, a gente está aqui para falar da sua experiência, Lívia. Não é o certo ou errado, não existe certo e errado, mas são dores que você passou e o que você está disposta de compartilhar, que já é muita coisa. Sim. Acho que contando um pouco disso também, vou inverter totalmente as ordens do podcast. Normalmente no fim do episódio, o convidado indica um livro. Vou eu mesma indicar um livro agora no começo, depois você vai recomendar o que você quiser. Mas acho que contando que esse livro, Pequeno Manual Antirracista, até mostrar para a câmera, foi um livro que recomendo muito para as pessoas brancas entenderem sobre essa questão da branquitude, entenderem seus privilégios e poderem estar saindo um pouquinho dessa bolha, que é o nosso objetivo principalmente, né? A bolha da bolha da bolha que a gente vive no mundo da nutrição. Sim. E é isso, eu tô muito feliz de estar trazendo você nesse espaço tão especial para a gente estar conversando um pouco sobre a sua experiência como mulher nutricionista preta. E é isso, esse primeiro tema que foi o que a gente estava conversando e falou, nossa, que difícil é esse estereótipo da nossa profissão. Mas que também, outro ponto que a gente falou não precisa falar só sobre isso. O episódio de hoje é sobre isso. Sim. Mas que você vai vir aqui outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos que não tem nada a ver sobre isso também. Acho que é outro adendo importante, né? Exato. Mas eu acho que é bom a gente começar, né, pelo começo. E até aquilo que eu tava falando, né, antes da gente começar a gravar. Por exemplo, quando a gente busca na área da nutrição, né, referências de profissionais bem-sucedidos, são poucos os que eu conheço que são pretos. Então, ainda que a gente queira dar espaço, né, para essas pessoas, sim, às vezes a gente não encontra, né? Justamente, aí a gente volta lá na base, que é o que você fala, que são reflexos até hoje da escravidão. Então, e como foi para você isso, de meio não ter essas referências quando estava cursando? Vamos na sua história, quando decidiu nutrição, como foi tudo isso? Ter ou não essas referências é algo que pega de um jeito que dói ou não? Como que é isso para você, Li? Bom, na verdade, quando eu tava ali no ensino médio, a minha primeira opção era relações públicas. Eu queria muito fazer comunicação, eu queria trabalhar com artista, eu achava esse mundo fantástico. Só que durante o período ali da adolescência, eu comecei a cuidar um pouco mais da minha alimentação, porque eu também tive um histórico de obesidade aí na infância. E aí, eu estudava sobre por fora por hobby. Entendi. Até que uma amiga virou e falou pra mim, você já pensou em fazer nutrição? Eu falei, bom, quer saber? Eu vou prestar. Prestei, entrei na faculdade. E assim que eu comecei a cursar,
eu falei, eu quero consultório. Era consultório ou nada. Eu nunca quis trabalhar em hospital, nunca quis trabalhar sendo responsável técnica, às vezes em cozinha e etc. E até então, eram as áreas que eu conhecia. E eu falei, bom, é isso, né? E durante, né, a faculdade, eu procurava até mesmo nos meus professores, né? Caramba, tá, professor novo, vamos ver quem é que vem, etc. E como eu estudei numa instituição privada, eu era uma das únicas pessoas pretas da minha própria sala. Então, eu não tinha muito referencial, mas eu não pensava muito sobre isso. Sim. A coisa começou a pegar nos meus estágios. Eu falei, caramba, são poucas pessoas que eu conheço que estão, né, nesse lugar de atender. E por mais que eu não seja uma pessoa gorda, eu nunca tive um baixo percentual de gordura a ponto de postar fotos no Instagram em que aparece ali o meu abdômen definido ou, enfim, o meu quadríceps marcado. E aí eu entrei muito numa pira, tópico delicado, de pensar, caramba, se as nutris que eu conheço, que são reconhecidas, e assim, reconhecidas pelo Instagram, não sei de fato até que ponto tem uma agenda lotada, ou até que ponto de fato consegue transformar a vida da pessoa que atende, porque isso é outra coisa que também as pessoas não levam em consideração, né? A tua carteirinha de sou um bom nutricionista é o teu físico, né? O que você aparenta. E é isso, né? Eu acho que na nutrição, a gente vive essa bolha do Instagram como se o que vê no Instagram é o real, a foto que a pessoa tá postando é o corpo da pessoa. Ser magra é saudável. Então, se ela tem esse corpo, ela vai conseguir deixar com que as pessoas que passem com ela tenham esse corpo. Como se nutricionista fosse emagrecedora, né? Primeiro ponto. Só isso. Segundo ponto, como se toda pessoa magra fosse saudável. Então, como se ter um super baixo percentual de gordura, ter a barriga de tanquinho, fosse só força de vontade, não fosse genética, não fosse talvez um transtorno alimentar, né? A gente não sabe como está a saúde mental dessa pessoa, o que ela precisou fazer para chegar, né? Uhum. E aí eu cheguei a pensar em algo que, assim, hoje eu olho e eu falo, cara, como é que chegou nesse ponto? Falei, bom, como eu não vejo muitas pessoas parecidas comigo na área, mas das pessoas que eu vejo de fato, né, porque não conhece, só ali no Instagram, todas são magras, bom, meu tom de pele é uma coisa que eu nunca vou conseguir mudar. Meu percentual de gordura é algo que depende de mim, sabe? Tipo, é só ter foco, força e fé, é só eu me esforçar, é só eu ignorar a minha genética, eu ignorar as minhas condições físicas, né? Então, de estrutura, porque, enfim, é fazer dieta e fazendo dieta e treinando que eu vou conseguir esse corpo, assim eu vou conseguir passar credibilidade para as pessoas e assim eu vou ter um consultório lotado. Era o que eu pensava. E isso, nossa, hoje eu olho e falo, gente, que pequeno, né? Mas eu não via uma outra alternativa. E quando eu me formei e entrei no mercado de trabalho, eu pensava que um dos motivos pelos quais, logo de cara, o meu consultório não deu certo é porque eu não tinha um percentual de gordura baixo, músculos aparentes, né? Dado que não sou uma pessoa gorda, né? Então, assim, literalmente entrar no estereótipo, porque na nutrição eu sinto que é isso, não basta você ser magro, né? Ainda que seja aquilo, se você é da esportiva, seus músculos são aparentes, né? Então, assim, caso contrário, se você não consegue aquela história, né, do senso comum total, de que se você não consegue se cuidar, mais uma vez voltando para a saúde só do físico, como é que você vai conseguir cuidar de mim, né? Me ajudar a atingir esse meu objetivo. E aí você falou, né? Como se saúde fosse resumido só ao nosso físico. Quando a gente ainda olha para a população preta, às vezes ter saúde é ter acesso à alimentação.
é ter acesso à educação, é você ter um lar, né, bem estruturado. Direitos básicos, né, Li? Exato. Essa galera, muitas vezes, não tem nem tempo para pensar se elas estão no shape ou não. Entendeu? Então, assim, para essa galera, a história do quem quer dar um jeito não funciona. Enquanto, às vezes, 8 horas da manhã, né, a pessoa lá já treinou, já tomou cafezinho da manhã dela, já tá indo trabalhar, às vezes a pessoa tá ali há 3 horas na condução e vai chegar atrasada no trabalho. Então, assim, claro, eu fui ganhando consciência disso conforme eu fui me descobrindo, né, dentro da profissão também, tentando entender mais uma vez qual era o meu lugar dentro da sociedade, entendendo ao que eu tinha acesso, né? Porque, outro assunto que a gente estava falando antes, né? A gente chega a olhar para isso e falar, caramba, você é uma pessoa preta privilegiada. Não, eu sou uma pessoa preta que teve acesso a. Muito importante. Exato, eu tive acesso ao que todo mundo, em teoria, deveria ter. Sim. Né? E hoje eu tive acesso de uma forma um pouco mais simples, né? Por conta de todo o trabalho que foi feito lá atrás. Não foram todas as pessoas da minha família que sempre tiveram acesso e as coisas seguem assim até hoje, né? Então foi uma galera que ralou aí para que hoje eu pudesse ter oportunidades melhores. Li, que importante. Acho que além de estar reconhecendo, porque não é simples reconhecer tudo isso, mas de você estar aqui falando sobre tudo isso, porque eu acho que a bolha da nutrição, a bolha da nossa sociedade, esse padrão estabelecido já é muito tóxico. A bolha da nutrição, é isso. Por exemplo, então o oftalmologista não pode usar óculos, né? Senão não fez o trabalho bem feito. Eu lembro até uma experiência que eu tive na faculdade, que eu tinha uma professora de bioquímica, uma das melhores professoras que eu já tive. E ela era gorda. E aí ela contava, querendo meio falando, questionando sobre a gordofobia do mundo, tudo, mas ela falava, então, eu virei professora porque o meu consultório fechou, porque ninguém queria vir se consultar comigo porque eu era gorda. E é isso, eu lembro que pra mim, na hora da faculdade, era, meu Deus, então não pode ser gorda, senão não vai ter uma consulta lotada. E aí, é isso, um monte de menina de 17 anos e a gente convivendo. Eu lembro que pra mim, que sempre foi uma mulher magra, já era um gatilho muito grande tudo isso. Esse padrão que coloca e às vezes querer mudar coisas que são os seus ossos, né? Uhum. E aí, além de tudo isso, tinha a questão do tom da pele. Que é isso, você podia ter o máximo de disciplina, de foco, força e fé. Não tinha nada que você podia fazer. E aí meio tentava compensar do outro lado. E o quão isso deve ter sido muito difícil passar por tudo isso. Então eu de verdade sinto muito. O que acontece é o seguinte, Vamos. era muito complicado, foi muito complicado na verdade, porque eu não tinha com quem conversar sobre. Ai, sim. E aí, eu acho que logo depois de formada, mais ou menos uns 6 meses já, pingava paciente na agenda e eu ficava, gente, como é que eu vou me sustentar? Então, era muito difícil, assim, pra mim. Eu pensei muitas vezes em mudar de profissão. E aí eu acabei recebendo uma proposta para ir trabalhar na área de marketing nutricional de uma empresa de suplementos. E eu falei, eu vou me dar essa chance, porque eu não via a hora de trabalhar. Para mim, era algo do tipo, caramba, os meus pais ralaram para conseguir bancar, né, a minha educação. Agora eu tô formada e eu ainda dependo deles. Isso para mim era muito doído, né? Dependo de todas as formas. E, ao mesmo tempo, eu queria dar essa chance para a nutrição, porque foi o que eu escolhi.
E aí eu acabei entrando nessa empresa, né? Comecei a desenvolver um trabalho lá que, gente, eu não fazia a menor ideia de que dentro do mundo da nutrição isso era possível. Então, eu comecei fazendo visitas técnicas, aí depois comecei escrevendo conteúdo para o blog, escrevendo e-mail marketing, enfim. Eu fui ganhando funções conforme o tempo na empresa foi passando. E aí eu falei, bom, eu vou auxiliar a isso, né, as consultas. E aí acabava atendendo de forma um pouco mais esporádica. Hoje eu atendo muito pouco por não sobrar mais tanto tempo, mas uma coisa que me ajudou a não surtar na época foi ter entrado de cara numa pós-graduação. Eu falei, bom, eu vou fazer pós porque assim eu sinto que ainda estou fazendo alguma coisa, né? Eu ainda sou estudante. Aí também conversei com os meus pais sobre, só que assim, eu nem pensei muito em que pós, se era algo que eu gostaria de saber mais sobre. Eu só queria me ocupar de alguma forma e sentir que eu estava trabalhando para construir o meu tão sonhado consultório. E foi através dessa empresa que eu conheci uma nutricionista chamada Janaína Lira. E Janaína Lira é uma mulher preta. Eu conheci a Jana pessoalmente numa Natural Tech, na primeira que eu fiz. E foi muito curioso, porque eu conheci ela do Instagram. E aí, ela, junto com uma amiga, simplesmente passou pelo stand. Quando ela parou, na hora eu fui nela, eu falei pra ela, eu te conheço das redes sociais e etc. E aí eu sei que a gente começou a conversar e chegamos nesse assunto. E a história, tanto dela quanto da amiga, que também é nutricionista e também é uma mulher negra, eram muito parecidas com a minha. Eu fiquei tão feliz que eu comecei a chorar no meio da feira, eu trabalhando, a minha chefe olhando pra minha cara sem entender absolutamente nada, assim, uma quebra de protocolo gigantesca, mas pra mim foi muito importante. Foi um encontro, assim, muito importante. E tinha alguém que te entendia, né, Li? Exato. E aí, quando eu vi que, enfim, ela já tinha, né, uma agenda ali construída, consolidada, eu falei, cara, é possível. Existe, tipo, uma maneira. Porque eu fiquei me questionando sobre isso. Eu falei assim, gente, eu poderia muito bem ter olhado pra isso e ter falado, bom, não conheço ninguém, não sei se existe, pois então serei a primeira. Pra mim, assim, realmente, eu não sabia o que fazer, né? Ainda mais nessa era de redes sociais, eu falava, caramba, eu não sei se eu levo muito jeito para redes sociais. Se precisar disso para ser um profissional bem-sucedido, será que é para mim? Aí começa aquela história de, não, mas tem mentoria de fulano, mas tem mentoria de ciclano. Eu falei, gente, vou entrar em outro tópico sensível, quebra de roteiro aqui, mas eu falo, cara, a pessoa, ela tá vendendo a fórmula, entre aspas, do que funcionou pra ela. Sim. Não necessariamente aquilo vai funcionar pra mim, mas era muito tentador, né? Porque quando eu vi ali uma possibilidade, eu falava, tá, talvez seja porque eu não testei a mentoria de fulano, ou a mentoria de ciclano, ou o curso de Beltrano. E aí você vê tantas, né, vidas sendo transformadas pelas redes sociais que você fala, cara, será que esse vai ter que ser o caminho pra mim também? E se eu não me adequar? E se, não vão ser através das redes sociais que, sei lá, meu consultório vai bombar? O que me resta, né? Como eu falei lá no início, hospital não era uma opção pra mim. Trabalhar como responsável técnica também, UAN, enfim. UAN, pra quem não sabe, é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Os profissionais que trabalham ali na cozinha, vendo se tá tudo em ordem em relação à limpeza, cuidado, enfim, dos funcionários, etc. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí, trocando com ela, foi meio, é possível, então,
teu sonhado consultório mesmo. Ela, uma mulher nutricionista preta, tem uma agenda lotada. E é muito difícil, porque a gente, na faculdade, a gente só aprende quando o paciente está na nossa frente. A gente não aprende o antes. O que vai fazer para uma pessoa bater na porta e querer uma consulta, né? Uhum. E é muito difícil e não é constante esse crescimento do consultório. Tem muitos altos e baixos. Mas eu imagino que com essa insegurança tão grande de não se sentir representada, quando você conheceu ela, foi, tá, Sim, porque... tem um caminho, né, Li? Exato, porque isso me afastava muito do que até então era o meu sonho, Sim. né? Hoje eu não sei mais se eu gostaria de ter o meu consultório. Eu nunca quis, né, ter um espaço meu, Tá. com o meu nome na porta. Sim. Não, eu queria ajudar as pessoas, Sim. né? Enfim, através das escolhas alimentares delas e aquilo, né? Por conta do meu histórico, eu sei o que a nutrição conseguiu fazer pela minha saúde, Sim. né? Então eu tinha muitos problemas no joelho, eu tinha baixa resistência, então é isso, não conseguia dar um pique assim até, sei lá, alguma esquina, porque me faltava tudo, assim. E eu fui uma criança ativa, né? E sempre fui muito alta. Então, é muito curioso, porque as pessoas olham fotos antigas e algumas falam, nossa, mas você nem parecia tão gorda. Mas, para uma criança, eu não era saudável. Então, essa transformação, assim, pela alimentação, que contou com o apoio dos meus pais quando eu decidi, né, quando foi por mim, mas que no começo era muito difícil, porque eram os dois me levando em várias nutricionistas e, assim, criança, né, pra mim tava tudo bem. Então eu falei, cara, eu quero poder gerar essa transformação. E voltando para sua história pessoal, você sentiu como a nutrição te ajudou? A nutrição clínica do consultório. Uhum. E é isso. Não é um privilégio, é um direito de todos ter acesso a profissionais para ajudar na saúde. Mas eu até questiono, eu atendi pouquíssimas pessoas pretas na vida. E o quão bizarro também é isso. Porque a nutrição é algo elitizado mesmo, né? Uhum. É uma profissão elitizada. Então, que essa bolha, ela fica cada vez menor e menor e menor. E, repito, não é que você teve um privilégio de passar em vários nutricionistas, mas olha que legal que você teve esse presente dos seus pais e você sentiu como a nutrição fez bem para sua vida e tem esse desejo de ter um espaço, físico ou não, mas para poder receber essas pessoas, né? Gerar esse mesmo tipo de transformação. Eu lembro que na época esse período de ensino médio, assim, de decidir para fazer, isso é muito cruel. Muito. E ao longo, né, dos, sei lá, 17 aos 20 mais ou menos, você vem com toda aquela história de, ai, não, mas tem que ter um propósito, tem que ter um propósito. Aí eu falei, caramba, então, além de você ter que conseguir se sustentar através da profissão que você escolheu, né? Além de você conseguir equilibrar todos os pratinhos da sua vida, então, sei lá, o trabalho, a tua saúde, vida enfim, social, a tua família, a vida social, amigos. Você ainda tem que ter o Propósito de mudar o mundo. E aí, quando eu tava nesse, gente, será que eu mudo de profissão? Será que eu faço outra faculdade? Será que consultório não é pra mim? Né, vinha muito essa pergunta, né? Mas por que não seria pra mim? Então, eu fiquei muito nessa, tá, mas por que não? Né? E será que só o tom da minha pele poderia fazer com que eu não conseguisse atender as pessoas? E aí, a Jana me respondeu essa pergunta, né? E o que acontece? Eu pensava, poxa vida, será que eu
teria uma vida com significados, né, tipo, próprios, não precisa importar para mais ninguém, mas próprios. Se eu não tiver um propósito relacionado à minha profissão, precisa estar relacionado à minha profissão, então eu me questionei muito, assim, durante esses 6 meses de poucos atendimentos e conciliando com a pós, então ter conseguido me encontrar em outra área da nutrição também foi muito importante. E olha que legal de poder fazer os dois, né? De Uhum. entender, tem um pouco... É isso, é um caminho, marketing de nutrição, que tá trazendo outros ensinamentos, outro espaço, uma segurança que o consultório não tem. Olha que importante de perceber como a nutrição tem muitas áreas e muitos mundos, e que não é porque agora você está trabalhando na parte de marketing que exclui o seu sonho e o seu consultório, e que o consultório ele é construído. Uhum. Não é algo linear, tem altos e baixos. Sim, e aí eu também tive a oportunidade, né, de conhecer pessoas que tiveram carreira no marketing um tempo, depois estruturaram ali um consultório, ou o contrário, né? Pessoas que começaram no consultório e que hoje estão no marketing. Então... E como as duas coisas podem se unir e andar em conjunto também, né? Sim, porque trabalhando para uma marca de suplemento, eu tenho o olhar da marca. Trabalhando como nutricionista, eu tenho o lugar da pessoa que indica o suplemento. Sim. Então, é muito interessante, assim. E Li, olha que incrível, através da marca que você também encontrou a Jana. Exatamente. Como as coisas vão se unindo também. Exato. Li, estamos chegando no fim do episódio. Eu queria te pedir, na verdade, 2 coisas. Primeira coisa se você estivesse agora falando com uma estudante negra, qual conselho você daria para ela? E depois de recomendar o seu livro, um podcast, filme, qualquer coisa que você quiser. Tá. Deixa eu pensar. Tá. Eu acho que eu falaria para ela explorar tudo que ela puder dentro e fora da faculdade, para ela não ficar presa às possibilidades que a faculdade apresenta, né? E, bom, aí vai entrar a importância da representatividade, que ela busque referências, né, de pessoas parecidas com ela, porque talvez isso sirva de munição, né? Olha, esse é um lugar possível. E que ela tenha ousadia para arriscar mesmo, para falar, bom, tá, eu vou tentar. Porque eu acho que, assim, o pior é a sensação de que, cara, eu podia ter feito mais, mas também queria deixar esse baita conselho para ela de que nessa sociedade que a gente vive, nem tudo depende dela. Tem muitas coisas que vão depender das oportunidades que aparecem, por isso que, assim, explorar essas outras áreas, conhecer pessoas, né, que vão poder agregar aí na tua vida e na tua carreira, e que talvez isso, né, o tom de pele, ele possa limitar, mas não impedir ela de chegar em algum lugar. Acho que seria isso. Agora, de referência, de material e etc. Mas aí seria não precisa ser sobre o tema, pode ser qualquer livro. Um livro que você goste, um livro que você esteja lendo. Alguma coisa pode ter a ver, pode não ter a ver. Um livro que fala sobre possibilidades. É um clichêzão, tá, gente? Tá todo mundo lendo, entendeu? Mas é um chamado A Biblioteca da Meia-Noite. Tá. Eu já li. Já leu? Sim. Ele veio pra mim num momento muito, muito importante, que fala sobre isso, né? Possibilidades. Alternativas, opções que a gente tem aí na vida, mas a mensagem principal é: todo bônus tem um ônus, basicamente. Gostei da mensagem. Páginas em redes sociais, eu seguiria o Nutri Favelado, veria o trabalho da Jana, que é lindo também. Ela tá trabalhando com uma médica
que é ginecologista e obstetra, também é uma médica negra. A Jana fala sobre saúde da mulher. É bem interessante também. E as suas redes sociais também. Bom, as minhas redes sociais, gente, eu posto mais coisas da empresa do que coisa minha e sobre atendimentos. Mas lilialmeida.nutri, acho que no Instagram. E é a única que eu tenho no momento, gente. Já é muita coisa para gerenciar. Li, obrigada por estar aqui. Obrigada por estar falando desse tema sensível, difícil. E vamos juntas, viu? Muito obrigada por mais uma vez ter me dado espaço, oportunidade para falar. E é isso. E é a primeira de vários episódios que a gente vai gravar junto. Depois a gente pensa em outros temas, mas eu queria que o primeiro fosse dessa última conversa que a gente teve, desse tal estereótipo e tantas frustrações que isso pode gerar, né? Não só na escolha, mas durante ali a carreira. E como a gente tem que estar remando contra essa maré, e porque às vezes isso pode estar limitando pessoas, mulheres incríveis como você, por exemplo, de estar num consultório, de estar onde você está hoje nessa empresa, se dando super bem dentro da marca. Mais uma vez, obrigada, Li. Eu que agradeço. E eu queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui. E a gente se vê de novo daqui 15 dias no nosso próximo almoço em conjunto. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.